Boa noite, brasileiros ao redor do mundo. Chegou mais uma noite de quarta-feira e a gente tem aquele encontro já famoso das noites de quarta para falar de uma batata quente. Hoje, de olho na eleição de 2024, vamos falar sobre Donald Trump versus democracia. Isso foi o argumento do procurador especial Jack Smith para o terceiro indiciamento do ex-presidente republicano. Daqui a pouco nós vamos discorrer sobre esse tema, sobre os outros indiciamentos e o que vem por aí, podendo haver um quarto indiciamento do ex-presidente, sendo que na corte na Geórgia, mais ou menos sobre o mesmo tema, que seria a tentativa de reverter o resultado da eleição de 2020. Antes de anunciar os nossos comentaristas aqui, eu quero pedir para você que está entrando na live nesse momento para dar o seu like e compartilhar para mais gente acompanhar. Lembrando que a plataforma Fox Brasil Digital é baseada na Flórida, nos Estados Unidos, mas tem participantes nos 4 cantos do mundo e também conta com contribuidores que participam nos temas variados. Nós temos contribuidores no continente europeu, países como Espanha, França, Portugal, temos na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, temos também na Ásia, no Japão e várias outras partes do mundo. Então, o assunto que nos interessa é o assunto de imigrante. Onde tem brasileiro migrando para viver, tem uma história para contar. Bom, dá o like, compartilha mais uma vez para a gente sempre ter mais participantes. Lembrando que é bem-vinda a sua participação com perguntas aos nossos participantes, porque a sua dúvida pode ser de outros espectadores e a gente realmente talvez não cubra tudo e você pode trazer uma parte, uma perspectiva de que você está vendo que a gente não está vendo. Bom, sem mais delongas, quero apresentar o tema Donald Trump versus democracia. Será que a democracia está em perigo mesmo? Eu vi essa manchete sendo usada em vários órgãos da imprensa brasileira e também americana. Será que num quarto indiciamento na Geórgia a coisa fica mais séria? Donald Trump fez até piada nessa semana em New Hampshire, num comício. Já morei lá em New Hampshire, conheço o pessoal lá. E ele dizendo que se tiver um quarto indiciamento, a eleição está ganha. Agora vamos falar também sobre liberdade de expressão, já que houve um novo embate através da Truth Social, a rede social de Donald Trump, em relação ao que ele pode ou não pode falar sobre os indiciamentos. Bom, sem mais delongas, vamos então anunciar os nossos participantes, já agradecendo a presença deles aqui, eles que cederam um momento na noite atribulada de cada um, de quarta-feira, para falar conosco. Começando de Orlando, ele que é jornalista de economia e política, especialista em relações internacionais pela FGV de São Paulo, colunista de opinião do site Hoje, especialista, plataforma de conteúdo jornalístico do Banco Safra, aqui nos Estados Unidos. Ele é fundador da consultoria GoMind Company e também diretor de comunicação da Delhome Law Firm. É o nosso querido participante, já um craque aqui nosso, Wilton Caldeira. Boa noite, Wilton. Boa noite, Eduardo. Obrigado mais uma vez pelo convite, por poder participar aqui desse debate e muito obrigado pelo espaço. Sigo à disposição. Wilton, se eu estou bem lembrado, você participou de um outro Batata Quente que a gente falou do Trump no embate com o Ron DeSantis, não é verdade? Exatamente, faz algumas semanas. Algumas semanas, algumas coisas mudaram desde então e a gente está aqui de novo. Vai ficando com a gente, tá bom, Wilton? Obrigado. Obrigado. Além do Wilton de Orlando, nós temos de Miami, ele que é consultor empresarial com especialidade em marketing, vendas por atacado, desenvolvimento de negócio, é blogger ativo com mais de 500 posts publicados nos Estados Unidos e também no Brasil, escreve com frequência sobre o mundo jurídico e empresarial dos Estados Unidos. Primeira vez participando conosco, a gente está muito feliz que ele está aqui, é o Richard Sanchez. Boa noite, Richard. Boa noite, Eduardo. Boa noite a toda a audiência. Esteja você brasileiro onde estiver no mundo, não é só no Brasil. É um prazer e uma honra estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E espero contribuir com a nossa experiência e informações para o público aí que nos assiste. Com certeza. 2 perguntas. Essa voz de radialista já foi testada no rádio? E a segunda é de onde você é, no Rio de Janeiro? Eu tenho o nome de gringo, mas sou carioca. Sim, sotaque. Eu também sou carioca. No Rio de Janeiro, que eu não escondo de ninguém, eu faço até uma certa gozação. O meu nome é Richard Sanchez e eu nasci na Estrada da Portela, em Madureira. Que legal. Eu sou de Nova Iguaçu, sou subúrbio também. Sou de Nova Iguaçu. Aí eu fui subindo, meu pai foi ganhando dinheiro, eu fui crescendo, Legal. Acabou que eu fui morar na Tijuca, onde passei a maior parte da infância, perdão, da adolescência,
e a fase adulta, eu vim de Ipanema direto, quando eu fiz um upgrade, né? Vim de Ipanema direto para cá. E cheguei aqui em 95. Muito legal. Olha, eu não sei qual cidade é mais formigueiro, se é Nova Iguaçu ou Madureira, meu amigo. É um formigueiro de gente na rua, meu Deus do céu. Aquela passarela famosa, né, Eduardo? Exato. E a voz aí, radialista, nunca testou trabalhar no rádio, não? Não, nunca testei, mas muitos falam disso. Não, você tem uma voz boa de rádio. Eu trabalho em rádio aqui em Boston. Muito obrigado. A gente conversa sobre isso depois. Vai ficando aqui com a gente, Richard. Obrigado. É um prazer. Obrigado a vocês. Além do Richard de Miami, nós temos aqui na nossa região de Boston, onde eu também estou, ele que é jornalista profissional, foi editor de diversos veículos de comunicação brasileiros aqui nos Estados Unidos, é editor do blog Metropolitan News USA, detentor de prêmios importantes, tais como o Brazilian Press Award e o NENA, New England Ethnic Newswire Award, entre outros. É o Josadac Pereira. Boa noite, Josadac. Boa noite, Eduardo. Boa noite aí aos espectadores, né, do Batata Quente. E, mais uma vez, obrigado pelo convite a participar desse programa tão importante para discutir a democracia americana. Com certeza. Ô, Josadac, tem gente que usa o background de tijolinho falso. Esse aí é verdadeiro mesmo, né, meu amigo? É verdadeiro. Eu moro num loft que foi um shopping de fabricantes de sapato na década de 30, 40. Eles transformaram em apartamento e esse aqui é tijolo verdadeiro. Legal. Quando eu morei em New Hampshire, eu era doido para morar num loft assim, porque tinha uma fábrica desativada e era o pé direito alto, né? E aqueles apartamentos tudo baixinho. Então me lembra essa... O pé direito é muito alto. É, bem legal. Sofre. Mas vai ficando com a gente. Hoje o tema não é pé direito, não é tijolinho, é Donald Trump. O Josadac vai ficando aqui com a gente. Obrigado, Josadac. Bom, vamos começar situando o nosso espectador pelo seguinte: são 3 indiciamentos que já aconteceram. Né? O primeiro deles foi em Nova York, sobre o pagamento em relação ao silêncio de uma atriz pornô durante a eleição de 2016. O segundo foi em Miami, em relação aos documentos secretos da Casa Branca. E o terceiro indiciamento, que foi há algumas semanas, 2 semanas, se eu não me engano, foi em relação à tentativa de Donald Trump de interferir com o resultado da eleição. Esse indiciamento foi feito pelo Jack Smith, conselheiro especial. Bom, hoje eu quero chamar o Richard para começar com a gente. Ô, Richard, nesse terceiro indiciamento, são 4 as acusações: conspiração para fraudar as eleições, conspiração para reprimir o direito de voto, tentativa de reprimir o procedimento oficial e tentativa de impedir o procedimento oficial. O que você acha das acusações? São justas? Não são? São sérias? São importantes? O que você acha? Do meu ponto de vista, Eduardo, o que eu vejo é o seguinte: primeiro, que não é o Trump contra a democracia, é o Trump contra uma ideologia. Então, o que está acontecendo? Hoje, tudo que ele faz como candidato para defender essa grande nação e contrariar os procedimentos deep states, o pessoal está indo contra ele. Você mencionou aí o Special Counsel Jack Smith, e tudo mudou, já começou a mudar, porque o Jack Smith deu poder a ele de intimação, é o Subpoena Power. A coisa já começou a mudar, a coisa já começou a perder efeito, porque agora ele, pela primeira vez, ele vai ter chance de provar e chamar os acusadores sob juramento, under oath, para falar e acusar e defender tudo que ele tem direito. Já começou a coisa a perder a força. E pela essa coisa do que está sendo acusado agora, já está ameaçando. Porque pela primeira vez, e a gente até pode fazer um paralelo, né? Existe o juiz, existe o promotor, e existe o acusador, e a vítima não tem defesa. E agora passou a ter defesa. Já mudou o tom da conversa. Já mudou. E até onde só um minutinho. E até onde a gente sabe, tudo isso até então não era possível. Ele nunca... E vamos ver. E outra coisa, por exemplo, esse telefone de George agora, quando a gente está sabendo também, tinham 6 advogados presentes. Presentes aonde? Não entendi essa parte. No telefonema. No telefonema. No telefonema. 6 advogados presentes. E ninguém se manifestou. E agora, e aquela coincidência, né? Acontece com o Hunter, vem a sujeira do Biden à tona, estão pegando o Trump. Vai ser
excelente tempo para nós estarmos vivos e acompanhar o que vai desembaraçar por aí. Certo. Obrigado, Richard. A mesma pergunta para o Wilton Caldeira. 4 acusações, sendo que a mais séria delas poderia ser a de tentativa de obstruir o direito ao voto. O que você acha das acusações e qual delas você acha que é a mais séria? Eu acho o seguinte, eu acho que assim, acho que, como o próprio Richard falou, acho que tem que ser dado o direito de defesa a todos, que é um princípio legal, um princípio da democracia americana que tem que ser respeitado. Mas com relação à própria ameaça para a democracia em si, algumas questões que o Trump negou durante as falas dele, nos tours que ele tem feito aí na pré-campanha, são difíceis de serem assimilados, porque existe um amplo arquivo de imagens, transmissões ao vivo, desde a tentativa de invasão, a invasão propriamente dita do Congresso, do Capitólio, em 6 de janeiro. Então, são acusações que são difíceis de serem rebatidas, apesar dele sim ter o direito de se defender e apresentar os seus argumentos para o país e para a justiça. Então, eu acho que ainda vai dar muito pano para manga. Agora, lembrando sempre que o Trump é um craque em pautar a mídia, em pautar o tema do momento nos Estados Unidos. Isso desde antes da eleição dele, e ele continua fazendo isso dia sim, outro também, pela imprensa americana, pelas redes sociais, pelos seus próprios canais de comunicação, né? Bem lembrado, nós vamos falar um pouco disso mais adiante, porque tem gente da mídia dizendo que o julgamento de março, tem um em março, tem um em maio já marcado, o de março deveria ser televisionado. Eu lembro que a CNN fez isso com o comício dele de 2 horas, ajudou ele, né? Só que agora, obviamente, é julgamento. Só somando o que o Wilton falou sobre janeiro 6, e os vídeos que o Trump falava para marchar pacificamente, isso a esquerda ocultou. E agora, coincidentemente, depois que ele pegou seu pin power para se defender tudo, todos os arquivos, todas as imagens, todos os registros de janeiro 6, sumiu. Como é que pode? Interessante. Josadak, e aí, o que você acha? Interessante. Bem lembrado isso. Josadak, o que você acha nesse caso das 4 acusações? São as mais sérias até agora? A última sem dúvida, Eduardo, é a mais grave e é a mais contundente de todas. E as provas, como o Wilton falou, estão à cara de todo mundo. Eu não tenho dúvida, Eduardo, que aquelas pessoas que invadiram o Congresso americano no dia 6 de janeiro, elas só não enforcaram o Pence a mando do Trump porque não acharam ele. E só não lincharam a Nancy Pelosi porque não acharam ela. Então, há de se discordar de que isso é uma maquinação da esquerda, de que o Trump é inocente. Não, ele é culpado. E faltou aí na acusação do promotor o indiciamento como coautor daquelas mortes todas que aconteceram lá na invasão do Capitólio. E a prova que ele tem tanta culpa, ele tem as mãos sujas de sangue, é tão grande que as pessoas que estão sendo indiciadas, estão sendo julgadas, querem distância dele. E dessas pessoas que foram indiciadas, as pessoas que foram julgadas, que foram penalizadas, muitas mostram arrependimento de ter ido na conversa dele. Então, se tem um único autor intelectual do fato, é Donald Trump. Ele é o autor intelectual da sedição do 6 de janeiro e deve ser responsabilizado por isso. Uma pena é que essas acusações, ele, se condenado for, não impeça de ser candidato e até de ser eleito. E se isso acontecer e ele for condenado e preso e for eleito presidente dos Estados Unidos, que eu penso que não vai ser, ele vai repetir a história famosa de um prefeito de Providence, em Rhode Island, que foi eleito de dentro da cadeia por corrupção. Ele tinha um mandato, foi acusado de corrupção, foi afastado do mandato, depois ele se candidatou novamente dentro da cadeia, fez campanha dentro da cadeia e foi eleito na cadeia, e quando saiu foi governar a cidade de Providence. Olha, teve um podcast que falou sobre isso essa semana, muito bem lembrado, Josadak. Ele pode, se ganhar a eleição,
ficar no que eles chamam de prisão domiciliar, que seria ficar na Casa Branca, ou seja, Mas preso, né? Não muda muita coisa, poderia governar. Richard, eu gosto da maneira que você defende o seu ponto de vista no seguinte ponto. Você não está com medo de confronto, a batata aqui é quente. Então, deixa eu te falar uma coisa. 1.000 eleitores do Donald Trump foram processados, 518 confessaram culpa. Alguns pegaram pena de cadeia de 15 anos, 3 ou 4 pegaram, os cabeças. Você não acha que só isso por si, o próprio presidente colocar o seu eleitor em problema com a justiça, já não mostra um caminho que esse presidente também pode ser culpado? Olha, como eu falei para você, eu acho muita confusão. Eu sou um cara transparente, na minha vida não tem cinza, é preto e branco. Quem anda comigo sabe disso. A partir do momento que o comitê, o oversight, some com todo o registro, toda a confissão, todo o documento, todas as filmagens, tudo do janeiro 6, para mim é um red flag. Quando você vê o histórico, que você tem documentos comprovando, inclusive você pode ver o Kash Patel, quando tem documentos falando, o próprio Trump, que pediu várias vezes a Nancy Pelosi, que era responsável pelo Congresso americano da segurança, para pedir força nacional, e recusou. Tem documentos e tudo. Então, é uma coisa muito complexa. Você viu os infiltrados, vídeos e vídeos e vídeos. E, de novo, a partir do momento que houve agora, o Jack Smith deu subpoena power, eu falei na primeira segmento da minha fala, começou a mudar o tom da conversa. É complexo, é difícil. O vídeo que ele fala, eu vi diversas vezes, march peacefully. March peacefully. Isso foi escondido. Isso foi escondido. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente sabe que ele está confrontando o Deep State. A gente sabe que os Estados Unidos não é o mesmo desde junho de 2015, quando desceu o Golden Escalator, lá no Trump Tower. Antes dele ser eleito, já começou o processo de impeachment dele. Antes, quando ele estava jurando a mão lá na Bíblia, no dia 20 de janeiro de 2021, antes dele voltar para a Casa Branca, o processo de impeachment já tinha começado. Então, tudo isso a gente está vendo que é uma coisa atrás da outra. E do jeito que a esquerda quer derrubar ele, Eduardo, e vocês aqui, no meu modo de ver, que está buscando tudo para derrubar ele e não tem conseguido, alguma coisa ele está fazendo certo, né? E a esquerda está sempre calando depois. Aí não consegue, cria uma outra. Aí vem um hit hunt, uma outra, vem uma outra. É o mundo que a gente está vivendo hoje. Hilton, a defesa do Trump fala o seguinte: o que ele falou no discurso, no dia em que era para ser confirmado Joe Biden na sessão no Congresso, está protegido pela primeira emenda. O que o Jack Smith está dizendo é outra coisa, de que foi um ataque contra a democracia e que, na verdade, aquilo não é protegido. O que você acha? O que ele falou de perder a eleição, de que a eleição foi fraudada, e o que ele fez, está protegido ou não está na primeira emenda? Eu acho que está. Mas o curioso nessa história é se você você fazer um ataque à democracia no seu discurso e utilizando de valores e artifícios da legislação que só a democracia permitem, só num regime democrático você pode subir lá e falar o que você pensa sem sofrer nenhum tipo de punição, que é justamente o que ele tentou subverter, incitando as pessoas entrando no Congresso. Então, eu acho bem curioso digamos assim, essa dupla face, digamos assim, esses dois lados da moeda, né? A democracia me cai bem quando ela me atende, quando ela não me atende... Interessante. A gente vai falar mais de democracia e liberdade de expressão, porque tem a questão do Truth Social sobre o que o Donald Trump falou e que está também dentro desse terceiro indiciamento. Mas antes disso, senhor Dadak, eu queria saber de você, num comício essa semana em New Hampshire, Donald Trump disse o seguinte: só falta um indiciamento, e ele sabe que está vindo da Geórgia, para que eu ganhe essa eleição. O que o eleitor conservador republicano ainda vê nele depois de tantos problemas? Ele foi condenado na justiça civil por abuso sexual, não por estupro. Estupro ele foi inocentado. Tem tanto problema que não era mais fácil olhar para um outro candidato refrescado de novidade? O que mantém o republicano com o Donald Trump até hoje? Eduardo, eu quero comparar essa situação das pessoas que acreditam no Donald Trump, que ele é inocente, com os caçadores do pé grande.
Você talvez seja um pouco mais novo que eu, e quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, a gente vê nesses canais de documentários as pessoas caçando o pé grande. E buscam isso a vida inteira. Tem pessoas que fazem disso uma missão de vida e sequer jamais viram um único vislumbre do pé grande. Mas eles acreditam que ele existe, que ele, o iluminado, vai achar ele e vai se tornar famoso no mundo inteiro. A história do Trump, ao dizer que vai ser eleito, me soa com uma bravata de um populista barato, inconsequente, que não vê consequências, e aquilo que o Wilton falou no começo, ele sabe como ninguém capitalizar a atenção da mídia. Sempre foi assim, eletrizando tudo. E quando ele desceu lá, como disse o Richard, desceu lá as escadas da Trump Tower, naquela pré-campanha, atacando os mexicanos e chamando de bad hombres, dizendo que eles eram estupradores, eram criminosos, ele ali delimitou aquilo que seria a campanha dele, que seria o governo dele, e que seria uma música aos ouvidos dos eleitores dele. Então, eles gostam disso, alimentam, fomentam, e tem ele como um ídolo, né? Tem ele como uma coisa toda. Então, o Trump está para esses adeptos dele, essas pessoas que acreditam nele, como o pé grande está para quem o caça sem nunca achar. Honestidade. Eu não estou nessa ilusão, não, apenas não concordo com o comunista. Então, o que acontece? Quando o Trump falou, você vê o que acontece hoje, mais de 100 mil pessoas morrem por aqui hoje de overdose, que atravessa a fronteira. Você vê o problema de fronteira. Você vê o que o Biden está fazendo hoje, o que ele já jogou na mão da Ucrânia, já era para ter fechado o muro 3 vezes. Então, o que ele falou é uma realidade dura e crua que ele teve coragem de falar. Mas o problema dos Estados Unidos não é quem atravessa a fronteira. Eu moro numa cidade que você tem 500 pessoas, sair agora aqui andando na Main Street, você tem 500 pessoas drogadas e prostituídas. Você não vai achar um imigrante americano, redneck. O problema do americano já é de muita coisa, já não é só a fronteira. A fronteira é um dos problemas. A fronteira é uma muleta que esses caras usam para jogar para uma plateia e conquistar voto de quem pensa como eles. Essa que é a história. Mas peraí, mas quem está abrindo a fronteira são os democratas, não são os republicanos. Não, senhor. Quem fechou a fronteira foi o Trump, entrou toda a gente. O Texas Blue e a olha só, vamos interromper um pouquinho aqui. Nós vamos voltar para o tema imigração. Imigração a gente vai falar. É o seguinte, a comparação do Josadak poderia ter sido considerada esdrúxula se não fosse o fato de, durante a eleição, a campanha de Trump utilizou o QAnon, que era uma teoria de conspiração de que os democratas vão sugar o sangue de criancinha, etc., e o Donald Trump salva todo mundo. Então, a ridicularização na comparação pode ser comparada com o QAnon, que hoje não se fala mais nada, mas existiu. Voltando para o tema, Richard Sanchez, me diz uma coisa. O Donald Trump falou essa semana o seguinte no Truth Social, a rede social dele. Abre aspas, em letras garrafais. Se você Quem saiu? Não, se você fala, é isso que ele falar. Vai. Se você vem contra mim, eu vou contra você. Sim. O que ele quis dizer com isso? O Jack Smith, procurador especial, pediu limites a uma juíza em relação, e agora a defesa do Trump está falando que não pode ter. Como que você vê isso? Terminei. Eu achei que ele foi infeliz nessa maneira que ele se expressou. Okay. Achei que ele foi infeliz, não deveria ter falado. Eu até concordo que, eventualmente, ele fala até demais. Eu concordo. Ele foi infeliz. Só que ele se sente perseguido e ele tem usado a mídia para se defender. Porque ele não tem tido chance de se defender. Eu concordo que, às vezes, ele fala mais, eu concordo que, às vezes, ele não deveria ter falado o que fala. Mas vamos ver, né, como é que vai rolar. Porque a primeira emenda é o dia de se falar. Por incrível que pareça, estava vendo outro dia um comentarista falando que na primeira emenda você tem até o direito de mentir, o que particularmente eu não concordo com isso, mas é o que é. É a liberdade de expressão. Falou, está falado, vamos ver como é que vai desenrolar esse negócio. Interessante. Interessante que com rede social, com tanto acesso à informação, a gente falar do direito de mentir é fato. Realmente, a primeira emenda dá o direito de mentir. Agora, quando tem consequência a outras pessoas, como, por exemplo, vacina vai te matar, a pessoa não toma vacina e morre, aí não é direito de expressão. O Wilton levantou a mão.
Eduardo, só queria acrescentar o debate, apimentar um pouquinho mais o debate. Se você Vamos lá, Wilson. Vamos lá, que está ficando bom. Que é com relação, o Richard também mencionou, e você também, a respeito da rede social do Donald Trump, a respeito da mídia, e só algumas curiosidades, né? Até a gente, como jornalista, a gente acompanha e analisa isso diariamente. Assim, se a gente for parar para olhar aqui nos Estados Unidos, a mídia está fazendo um jogo, a mídia de maneira geral, a mídia de direita, a mídia de centro, a mídia de esquerda. Eles estão fazendo a cobertura em cima de Donald Trump sobre 2 ângulos, 2 janelas abertas ao mesmo tempo nas nossas televisões, internet, etc., todo santo dia. Uma parte está cobrindo o Trump candidato, com sua movimentação frenética dentro dos Estados Unidos, seus discursos, etc. E os mesmos canais, numa outra vertente, cobrindo os indiciamentos. Então, você consegue fazer, a tentativa, pelo menos, dos canais de televisão, é fazer um equilíbrio e pegar os 2 nichos de mercado, os 2 nichos de audiência, tanto aquele que defende Trump como aquele que não o defende. Então, isso é uma coisa interessante, que o telespectador, quem consome notícia, quem é eleitor nos Estados Unidos, tem que ficar muito atento para ver para onde que a tendência está indo, até como manipulação ou como formação de opinião da população votante nos Estados Unidos. Acho que isso é um aspecto interessante da gente ficar atento. E uma outra questão, há alguns dias atrás, teve um jantar em Nova York, onde estiveram presentes os dirigentes da rede de TV Fox, que tradicionalmente tem apoiado os republicanos, e eles se reuniram com Donald Trump para saber a fundo o sentimento do Trump com relação ao primeiro debate que vai acontecer agora entre os candidatos republicanos no final de agosto. E eles queriam saber o seguinte, se o Trump vai ou não a este debate. E isso é muito importante, porque assim, o Trump está dizendo que não vai, porque ele pode ser o alvo de todos os demais. E isso também seria ruim para a audiência. Só que ele indo, ele também teria um canal à disposição para ele colocar os argumentos dele para uma grande massa de telespectadores e poder começar também a ditar um pouco a estratégia da defesa dele. Só um ponto para apimentar e para a gente ficar atento aí no desenrolar desse mês de agosto ainda. Vai ser exciting times. Vai ser dia 23 de agosto. 23 de agosto. Fox já confirmou e a campanha de Donald Trump ainda não confirmou. Michael Pence já confirmou, inclusive conseguiu fazer o fundraising necessário para que ele possa estar no debate também. Deixa eu passar agora aqui para o Josadak falar um pouco também sobre a questão da Geórgia. Olha só, a gente pode ter ainda nessa semana um 4º indiciamento e isso também por interferir na eleição de 2020. O Richard já levantou a bola de uma ligação telefônica que houve logo depois do resultado da eleição, confirmando Joe Biden presidente, em que o Trump liga para o Jeff Rosenberg, que era o chefe geral da eleição na Geórgia, um republicano, pedindo 12 mil votos. Era 12 mil uns quebrados. O que você acha desse indiciamento? Será que esse pode ser o mais forte, já que a Geórgia está dizendo que vai tratar Donald Trump como uma pessoa comum? Hein, Josadak? Eduardo, as acusações contra o Trump são todas graves acusações, né? São todas elas graves, numa escala difícil a gente saber qual que é. Talvez essa última acusação seja a mais grave de todas, que é um crime federal contra a democracia americana. O da Geórgia foi... ele achou que o secretário de Estado da Geórgia fosse um apaniguado dele, um republicano, poderia conseguir os votos que ele desejava lá. E numa das transcrições, das gravações da conversa divulgadas, ele diz o seguinte para o secretário de Estado: me consiga os 12 mil votos que eu preciso. Então, todas estas acusações são graves. E ele só não conseguiu o intento dele de dar o golpe de Estado que ele queria, porque a democracia americana é muito resiliente e ele encontrou homens de verdade, encontrou republicanos de verdade, que respeitam a democracia, respeitam a ordem das coisas, que o enfrentaram, que o confrontaram. É só por isso que ele não levou a coisa. Se pressão ele fez, advogados ele usou, ele fez de tudo para conseguir a coisa toda. E só para ilustrar uma coisa, ele tem aí um batalhão de advogados pagos regiamente com dinheiro do Partido Republicano para defender. Ele não precisa da mídia, ele tem advogados.
que só para dar um contexto, antes do Richard falar, ele levantou a mão, ele vai falar, é o seguinte, nessa época dessa ligação, 4 estados deram a vitória para Joe Biden. A Pensilvânia, Geórgia, Wisconsin e Nevada. Se ele conseguisse na Geórgia uma reviravolta, ele botava uma dúvida no processo. Então, por isso que a Geórgia era importante. Só esse contexto. Pode falar, Richard. Se eu não estiver enganado, só na Geórgia foram contabilizados dentro desse universo de 12 mil votos, quase, se eu não estiver enganado, 5.221 criminosos e 1.200 pessoas mortas. Isso é complicado, né? Então, e outra coisa, se vocês, não sei quem viu, se vocês não viram o documentário 2.000 Mulas, do Denis de Souza, não sei se vocês viram, deveriam ver. Denis de Souza, 2.000 Mulas, documentários. Eles te provam de A a Z o que aconteceu com georreferência, celular, vídeos e câmeras, estudiosos e pessoas altamente técnicas do que aconteceu nas eleições. Quem acreditar, acredita. Quem não acreditar, não acredita. Denis de Souza, 2.000 Mulas. Então você não acredita, por exemplo, quando a justiça condenou a Fox News a pagar 787 milhões de dólares para Dominion por espalhar mentira? Você não acredita nisso? A justiça também está errada nisso? Eu vou falar que não é política. Eu prefiro não responder essa pergunta. E o plead the fifth, né? I plead the fifth. Eu não vou responder. Tá bom. Mas vamos continuando, porque tem um monte Porque quando eu vejo o que acontece em Washington hoje, na primeira família, eu tenho zilhões, eu tenho mais de 1 milhão de perguntas e quase nenhuma resposta. Mas aí, plead the fifth, bem lembrado. A gente ainda vai fazer um batata quente sobre o Hunter Biden, sobre essa questão toda, nós vamos fazer, pode ficar tranquilo, e se você quiser participar, já está de antemão convidado. Ô, Hilton, o Trump quer retirar esse julgamento do terceiro indiciamento de Washington, D.C. A equipe dele de defesa diz o seguinte: a capital não pode ser imparcial porque o presidente atual é democrata. Eu tive procurando o passado do Jack Smith. Ele deve ter sido apontado pelo Bill Clinton, embora eu não tenha conseguido a confirmação, mas ele foi na época que estava a Guerra do Kosovo, e o Bill Clinton estava envolvido nisso. Inclusive, agora, em 2018, ele voltou a ser especialista na Guerra do Kosovo. A pergunta é o seguinte: a equipe do Trump tem um ponto aí de dizer Washington D.C. não é imparcial? Ou será que isso é uma técnica de protelar, uma tática para adiar? Eu acho que, além de ser uma tática para adiar, é uma tática para desacreditar o processo, desacreditar o julgamento. Como o Trump sempre faz, e a estratégia da defesa dele também segue essa mesma linha, é tumultuar para tentar deslegitimar o processo, deslegitimar a justiça americana. É uma estratégia que ele costuma utilizar bastante, e durante todo esse tempo, de novo, ele vem pautando aquela coisa de ficar batendo sempre para que ver se uma mentira vira uma verdade de tanto que você fala. Mas você acredita, Wilton, que sendo o Washington D.C. 92% democrata, ele teria um fair trial? Eu acredito que não. Então, por isso que o West Virginia está tentando levar ele para lá, para sair, para ficar uma coisa mais neutra. Porque do jeito o West Virginia é mais republicano também, né? Porque o Washington, que vai acontecer, vai ser o Deep State contra ele. Aí mas a coisa vai ficar complicada, né? Por que o West Virginia, né? Porque o West Virginia, a maioria é republicana. Né? O West Virginia vai ser imparcial, Richard? Não sei. Pelo menos não sei se o percentual chega a 92%. Porque 92% democrata, deixa o Jordadak falar aí. Pode falar, Jordadak? Mas também você não pode garantir que o DC vai ser nocivo a ele. Na realidade, ele já sabe a resposta. Ele sabe que a resposta é não, mas ele vai pedir para tumultuar o processo, como disse o Wilton. Claro, estratégia legal. Interessante. Esse Virginia não é estratégia legal. Olha só, daqui a pouco nós vamos falar de outras áreas, inclusive de outras partes do julgamento, para que a gente possa atingir uma parte mais completa do que a gente precisa falar em relação, principalmente, a esse terceiro indiciamento. Já nós temos um break também. Eu não sei se a minha internet está falhando, está lenta a transmissão, mas já a gente vai ter um break também.
Bom, vamos partir para outra área. Quem tiver pergunta, manda aqui. Eu estou olhando aqui o pessoal entrando. Richard Brasil está falando estamos juntos. Hélio Chaves está falando e o governador da Flórida, anti-imigrante, não vai estar presente para a presidência também, não. A gente vai falar daqui a pouco sobre imigração também. Mas antes disso, deixa eu passar para uma outra área, que é o seguinte, olha só. O Richard, julgamento no dia 25 de maio é sobre falsificação de documentos da empresa dele. Tem outro julgamento dia 20 de maio sobre documentos secretos da Flórida. Ou seja, levou da Casa Branca para Mar-a-Lago. As primárias começam oficialmente dia 15 de janeiro. Na sua opinião, Richard, você acha que esses julgamentos podem até ajudar a elevar a campanha do Trump ou, dependendo dos detalhes revelados nesse julgamento, podem afundar a campanha dele? Não, eu acredito que vai ajudar e está ajudando bastante, que o povo está cansado, o americano, no meu entendimento, e que acompanho isso com uma certa proximidade, está cansado dessa perseguição. Primeiro que ele está escorado no Presidential Document Act, que foi assinado em 1977. Ele, como presidente, ele tem poder para desclassificar o que é dele, o que não é, o que vai para o arquivo, o que não vai. Isso é o que está acontecendo. E quando vê o que está acontecendo com ele, e quando os outros presidentes fizeram igual ou pior, como nós sabemos, o povo fala assim, peraí, como é que pode esse negócio? Eu acho, na minha opinião, que um dos motivos que ele está crescendo muito, não só é pelos resultados desastrosos de maneira histórica do governo atual, como também essa perseguição que ele está sendo sofrendo, porque o pessoal, muitos lembram o que aconteceu no passado. Vê o que está acontecendo agora, vê o que está acontecendo no passado. Então, isso, quanto mais. Por isso que ele quer televisar. Eu concordo que ele pode ser um showman, eu não questiono isso, não vou discordar que ele tem um carisma, que ele sabe trabalhar com o povo, mas, no meu entender, ele vai ter se beneficiado. Porque por isso, pessoal, é como diz o próprio lá em Washington, diz, né? A democracia morre no escuro. Democracy dies in the darkness. É por isso que não quer a câmera, não quer fazer, porque acha que ele vai roubar a cena. Eu só acho que isso vai beneficiar. Esse é o lema do Washington Post, né? Yep. O Sidney Pires está dizendo o seguinte: Trump é um cidadão que deveria estar preso. 25 associados que participaram da campanha foram presos por crimes. Giuliani perdeu o direito de advogado. Mike Cohen, advogado pessoal de Trump, foi preso. Diretor executivo das organizações Trump está preso. Como esse indivíduo pode ser presidente dessa grande democracia? Ele tem uma dúzia de advogados. Que ser humano honesto precisa de uma dúzia de advogados? É a opinião do Sidney Pires. O José Dac Pereira, nós tivemos também o caso de Miami, em que Donald Trump é acusado de reter documentos secretos da Casa Branca. Tem um ponto que eu estou até procurando para saber, que tem um funcionário dele de Mar-a-Lago, de nome Carlos de Oliveira, esse cara pode ser brasileiro, né? Português. Ok. Que esse Carlos de Oliveira fala, o patrão pediu para apagar as imagens das câmeras de segurança. Eram as imagens que o FBI estava procurando, já tinha falado. Será que esse caso de Miami talvez seja até mais sério, já que envolve documentos secretos que tinham segredos, inclusive, sobre a guerra da Ucrânia e também sobre armas nucleares? Eduardo, tudo que o Trump fez nesses delitos aí que ele é acusado, está indiciado, isso é ficha policial. Lá em São Paulo, nós dizemos que isso é a capivara do sujeito. A capivara dele é péssima, né? Aí a questão é a seguinte... você, Eduardo, como empresário, você daria emprego a alguém com a capivara desta? Certamente que não. Por quê? Porque o cara é um criminoso, ele é indiciado. Ele vai ser julgado. A justiça vai decidir se ele é culpado ou inocente. Então, os depoimentos e as alegações da acusação dizem que ele mostrou, que ele exibia esses documentos para quem o visitava lá em Mar-a-Lago. Quer dizer, então, porque ele queria mostrar o quê? Ele queria se jactar de que ele é poderoso, de que ele é grande, de que ele pode tudo, mesmo que ele tenha tirado aí o segredo dessas coisas todas, como disse o Richard, isso não o isenta de responsabilidade. Né? E essas pessoas que viram esses documentos confidenciais, documentos secretos, documentos ultra secretos, que estavam escondidos em banheiro, escondidos em depósito, em porão, em tudo,
E o funcionário português dele veio e disse, olha, ele mandou apagar as imagens que o comprometeriam definitivamente. Isso é gravíssimo sob qualquer aspecto que a gente queira ver. Fosse ele o Donald da Silva, ele estaria perdido. Como ele é o Donald Trump, com 12 advogados, como você falou, ele vai sair surfando aí e dizendo que ele é inocente e que as pessoas acreditam nele, né? E as pessoas Interessante. Olha, daqui a pouco nós vamos voltar depois do comercial para falar com o Richard sobre o que o eleitor republicano vê no Donald Trump, que não vê, por exemplo, em Ron DeSantis. Vamos falar também sobre o tema imigração, já que tivemos essa semana a governadora de Massachusetts declarando estado de emergência pela chegada de imigrantes aqui, ou seja, a crise na fronteira está chegando também nos estados do Nordeste. Queria pedir para a produção para dar a chamada do comercial. A gente volta daqui a pouco. Tá bom, produção? Pelo 5º ano consecutivo, o grande encontro da literatura brasileira no exterior vai acontecer em Nova York. É o Focus Brasil New York 2023, de 3 a 6 de outubro, numa edição mix, presencial e virtual, com painéis, lançamentos e o evento de premiação Destaques Literários. Tudo isso no Consulado Geral do Brasil em Manhattan. Garanta o seu lugar, pois o número de vagas para os eventos presenciais é limitado. Faça a sua inscrição gratuita no site focusbrasil.org. Um evento da Academia Internacional de Literatura Brasileira. Patrocínio Alencar Family Foundation. Apoio cultural Consulado Geral do Brasil em Nova York. Apoio Underline Publishing. Realização Fundação Focus Brasil. Quem ainda não foi nesse evento de literatura e puder ir, participe. Eu fui há uns 2 anos atrás. É muito legal conhecer cada um desses autores brasileiros. Ô, Richard, é o seguinte, quero te dar a oportunidade de falar para a nossa audiência o que o Donald Trump tem, por exemplo, de credenciais conservadores. Religioso ele não é. Doava mais para democrata do que para republicano. Tem um passado de falência, 7 falências. Quer dizer, não pode dizer que é um grande empresário bem-sucedido. Ele usa bem o nome, né, que ele vende para empreendimentos. Quer dizer, qual é a credencial republicana que atrai tanta gente aí a favor dele e não a Ron DeSantis, por exemplo? Eu acho que tem 2 respostas independentes. Bom, vamos começar primeiro que eu acho que o Ron DeSantis, apesar de ser um grande governador, nessa campanha que ele se lançou, eu já tinha visto isso, mas achei que era impressão minha, e agora o dia saiu um comentarista falando, o Ron DeSantis saiu se lançando a candidato a presidente dos Estados Unidos, tá? Ele falando muito da Flórida. A nação quer escutar, você que está em Massachusetts, você que está em Illinois, na Califórnia, onde você estiver, quer saber o que você vai fazer para mim. Então, acho que houve um erro estratégico, mercadológico, que está custando muito o DeSantis essa campanha dele. E está arranhando muito. Tanto que ele deu uma despencada tão grande com vários doadores dele de peso saíram fora, porque ele só falava da fora. Peraí, cara, tu quer que você continuar governador ou tu vai ser presidente dos Estados Unidos? Acho que esse foi um tiro no pé que ele deu. Quanto o Trump, cara, porque o Trump, pelo que eu vejo, é o patriotismo. É o valor do Make America Great Again. É de defender o país, fazer você sentir orgulho aqui desse país, como o Bolsonaro tentou fazer nos Estados Unidos, no Brasil, se tornar patriota, lutar pela economia, dar valor, proteger a nação. Porque qual é a primeira coisa que um presidente de um país tem que fazer? Qual é a primeira coisa? Tá? É defender o país de ataques externos e de ataques domésticos. E é isso que o Trump tem falado e tem desenvolvido. E tem mostrado o lado, sabe, com todas as polêmicas que ele possa ter, que eu até entendo e concordo e acredito, tá? Muitas das vezes, mas ele é um cara que está zelando pelo moral e bons costumes de amor à pátria, economia. Olha a economia como é que está hoje, olha a economia como estava quando o Trump entregou. Olha o que está acontecendo nesse país. Olha a violência. O Biden está batendo todo o recorde de toda a métrica possível e imaginável no sentido negativo. Então,
o republicano, como é que nós vemos o Trump? A gente vê com uma esperança de passar um bastão. Nós sabemos que ele vai fazer só mais um termo, tá? E vai passar o bastão. Para quem vai ser o vice dele, eu não sei. Se vai ser o próprio DeSantis, que a gente sabe que por trás dos bastidores sempre tem uma estratégia política que nós, mortais, não entendemos, tá? Ou de repente, até mesmo o Francis Soares, que já foi cogitado. Não sei, tem que aguardar. Mas que uma maneira que a gente vê o Donald Trump como esperança para trazer esse país de volta, já visto o que aconteceu aí. Hilton, no segundo dia de mandato de Donald Trump, as mulheres saíram para as ruas americanas com um capuz rosa, representando a força da mulher. Depois teve um protesto nos aeroportos contra a proibição de entrada de muçulmanos nesse país. E a pergunta é o seguinte: qual é o posicionamento que você vê que a mulher deve tomar na próxima eleição? Eu sei que eu estou te pedindo para meio que prever, mas é o seguinte: a mulher conservadora, você acha que vai ficar em peso com o Trump ou não? Eu acho que não. Eu acho que ele já perdeu um pouco desse eleitorado feminino na última eleição para presidente. Ele perdeu porque andou dando umas escorregadas, principalmente na questão de estados onde o sindicalismo é mais forte, como, por exemplo, a Pensilvânia, onde ele ganhou anteriormente e perdeu na disputa para Biden. Eu acho que esse papel feminino é fundamental nos Estados Unidos aqui com relação à eleição. Define, sim, em muitos estados quem vai ser o vencedor, e eu acho que ele vai ter que correr muito atrás para dar uma revertida nessa sensação, nesse sentimento do eleitorado feminino com relação à proposta dele, a campanha e o que ele está colocando em pauta. Com relação à imigração, não sei se eu posso introduzir esse tema. A gente vai entrar nesse tema agora, vamos entrar, pode falar. Posso fazer um paralelo aqui com relação a Donald Trump, que ele foi um presidente muito polêmico com relação à imigração. Uhum. Mas se vocês me permitirem aqui fazer um paralelo, só para a gente avaliar, só para que todos possam dar sua contribuição também, sua análise, claro. Eu queria pegar com relação à própria guerra da Ucrânia hoje, que é um ponto central de debate no mundo, e que influencia preços de combustíveis, cotações de eletricidade, alimentos, grãos, em todo quanto é lugar, tanto nos Estados Unidos como na Europa, como no Brasil também. Verdade. Se a gente pensar o seguinte, por que o Putin até hoje não se dispôs também a sentar de uma forma mais certeira na mesa de negociação? Ele está de olho na eleição americana. Por enquanto, ele não tem um estímulo para sentar e discutir, porque se Trump vira presidente dos Estados Unidos novamente, ele sabe que Trump é contra esse apoio americano para a guerra da Ucrânia, para a Ucrânia combater a invasão russa, a tentativa de invasão russa. Só que para a Ucrânia ter esse conjunto, esse suporte de armamento hoje é uma guerra para continuar existindo, é uma guerra existencial hoje para a Ucrânia. De forma que se Trump entra e Trump cancela esse apoio americano para a Ucrânia, a gente pode ter uma crise imigratória na Europa, com consequências também aqui nos Estados Unidos, grande. Então, só para traçar esse paralelo, porque eu acho que dá uma discussão interessante também para a gente raciocinar e refletir um pouco sobre isso também. Esse paralelo é importante, Hilton, porque vamos lembrar que o primeiro impeachment de Donald Trump na Câmara foi sobre a Ucrânia. Sim. Foi sobre o Donald Trump retirar o apoio dado pelo Congresso americano à Ucrânia e deixou a Ucrânia desguarnecida, desprotegida ali. Então, congelou ativos que já estavam aprovados. Sim, já estavam aprovados e tudo, e teve funcionários dele que confirmaram que ele cancelou, sim. José, o que você acha? Donald Trump entrando para pegar carona do Hilton Caldeira. Vamos dizer que ele ganha a presidência de novo. Como é que fica a Ucrânia, na sua opinião? Vai rifar a Ucrânia e vai ter o apoio dos Estados Unidos. Quer dizer, na realidade, quando o Trump cortar todo o apoio à Ucrânia, ele transfere esse apoio necessariamente para a Rússia, né? E aí quem é que vai segurar o Putin? Ele vai jogar o mundo, Eduardo, numa crise que a gente não vê desde 2001, com o atentado às Torres Gêmeas. Uma crise mundial de consequências imprevisíveis, além de uma crise imigratória,
vai provocar uma crise econômica, uma recessão mundial que será temida só de pensar. A gente sabe que ele é pró-Rússia e a Rússia ajudou ele consideravelmente na primeira eleição, entende? Foi determinante para que ele vencesse a eleição, isso é fato comprovado, foi determinante para que ele vencesse a primeira eleição, e agora chegou a hora dele pagar a conta. Se ele for eleito, ele vai tirar o apoio à Ucrânia e vai deixar a Ucrânia ao Deus dará, porque o poderio econômico, o poderio militar que tem os outros países e a OTAN serão insuficientes para fazer frente ao apoio dele à Rússia. Ô, Richard, para ser justo com você, os dois falaram sobre esse tema, queria que você falasse também sobre esse tema, inclusive sobre o futuro da OTAN se Donald Trump entrar no poder, já que no primeiro mandato ele cobrou dos outros países mais contribuição monetária para a OTAN. Olha, é sabido que ele não é muito bem visto na OTAN, né? Ele parece até aquele cara que é síndico do prédio, quando tem reunião de condomínio, o pessoal quer optar, e fala assim, tá com o condomínio atrasado? Tá, então você não pode falar nada. Então a gente sabe disso tudo. O que eu vejo, eu não estou acompanhando muito essa parte internacional, não sei se sou a pessoa mais certa para falar, mas o que eu digo é o seguinte, eu concordo com o que o Jehozadak falou em relação ao Trump tirar a mão da Ucrânia e que vai acontecer uma crise. Agora, como é que vai desembaraçar essa crise toda? Eu, de maneira respeitosa, eu não vejo que vai ser tão violento que nem ele está falando. Eu não vejo. Eu sei que vai ser uma coisa sensível, acho que o mundo vai passar por um ajuste muito grande quando o Trump assumir a presidência. Nós sabemos, porque se você vê, por exemplo, o que aconteceu com a China hoje, explodiu a notícia aí, que a China está com uma dívida interna 3 vezes o PIB dela, o comércio internacional não saiu como eles imaginavam, já está acenando uma situação de crise. Quer dizer, o mercado internacional está demasiadamente sensível. Agora, que é nítido, que esse mundo, que come na teta do governo democrata, vai se voltar, vai. Agora, o que vai acontecer, eu não tenho conhecimento geopolítico e econômico mundial para fazer uma previsão que nem o Jehozadak fez. Eu realmente não tenho. Eu vou passar aqui alguns comentários, depois nós vamos entrar, os três falando sobre o tema imigração, porque interessa muito a nossa audiência também. O espectador Alberto Oliveira está dizendo aqui o seguinte, não consigo entender como o nosso povo, quando precisa de ajuda, os democratas nos estendem a mão, mas quando os mesmos se legalizam, uma boa parte bate na mão que os estendeu e vota republicano. É nojento mesmo, a opinião do Alberto Oliveira. O Sidney Pires está dizendo esses neoconservadores não estão preocupados com o futuro dessa grande democracia. Se estivesse, os candidatos seriam John Kasich, né? Jeb Bush, Mike Pence, Donald Trump é pró-Rússia, é contra a parceria da Europa. O desemprego nos Estados Unidos hoje é de 3,5%. Nossa economia está forte como nunca esteve antes, é a opinião do Sidney Pitts. Bom, antes da gente entrar em imigração, eu queria lembrar que aqui na plataforma Focus Brasil Digital, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, tem o programa Economia e Você, comandado por Carlo Barbieri. Ele traz importantes entrevistas com alguns dos maiores experts do cenário econômico brasileiro e também internacional. Durante todo esse mês, o programa traz uma série especial sobre a África, economia, cultura, história e oportunidade de negócio. Então, lembrando, Economia e Você, todas as terças, às 8 horas da noite, aqui no Focus Brasil Digital. Bom, vamos começar falando de imigração com o Hilton Caldeira. Depois eu vou passar para o Richard também. Ô, Hilton, seguinte. Ontem, a governadora de Massachusetts, Maura Healey, democrata, decretou estado de emergência para liberar a recurso do governo para tratar dos imigrantes que estão chegando aqui. A grande maioria é haitiano, alguns são venezuelanos. Mas olha só o que está acontecendo. Já chegaram 5.500 famílias. Eles dizem que entre 34 e 40 famílias chegam a cada dia. O governo de Massachusetts está gastando 40 milhões de dólares por mês com hotel para essas famílias. A maioria é haitiano. Quer dizer, a crise que estava na fronteira se espalhou, em parte porque alguns governadores republicanos estão mandando os imigrantes, e aí é uma outra discussão, e outra parte é porque eles viram que aqui em Massachusetts tem abrigo. A pergunta é, por que você acha que
a imigração é o único tema, Ailton, que quanto pior fica, menos eles querem resolver. Eles estão ganhando voto com isso, os dois lados, em não resolver? Eduardo, se você for parar para pensar e analisar as últimas campanhas eleitorais, eu acho que desde os anos 80 para cá, nos Estados Unidos, todas elas têm dois componentes básicos nos debates, ou melhor, três, assim, mas dois que chamam diretamente a atenção para o eleitor americano: economia e imigração. E os dois estão diretamente ligados. O terceiro é política externa americana, que aí você trata do orçamento, basicamente do Departamento de Defesa, que assim, é a hegemonia dos Estados Unidos no mundo, a polícia do mundo. Mas é um tema que, para o americano médio, essa questão da política externa acaba chamando menos atenção. Mas economia, o que vai doer no bolso dele, e imigração, isso sim chama muita atenção. Então, tem sim um componente político, digamos assim, talvez uma falta de vontade política em resolver e encaminhar a reforma imigratória, que ela é cobrada há muitos anos. Ela, quando chega na hora de votar, acaba não dando acordo em algum ponto específico que poderia talvez ser separado da reforma mais abrangente, e isso acaba impedindo que uma reforma migratória de fato ande no Congresso americano. E a gente tem uma questão também que passa pelas eleições de meio de mandato. Às vezes você negocia aqui um pacote de reformas, e na eleição de meio de mandato, essa maioria que você tinha relacionada a algum tema específico dentro do Congresso, ela evapora. Então, isso também acaba, de uma certa forma, atrapalhando que algumas reformas importantes, no caso a reforma imigratória, ande. Mas isso acho que a gente tem que se conscientizar de que faz parte do jogo democrático, da regra democrática. Então, acho que é só uma contextualização, não chega nem a ser uma reclamação a respeito disso. Entendo. Quando você falou de economia, também é um dos temas básicos. Tem aquela frase do Bill Clinton, que é "It's the economy, stupid", né? Tem que prestar atenção na economia, com certeza. Ô, Richard, tem uma expressão que os americanos falam, que imigração is the third rail of politics. É aquele terceiro trilho que quem tocar morre no trem. Então, ninguém gosta de tocar em imigração. Pergunto para você o seguinte: como o Partido Republicano, que é o partido cristão, trata tão mal o imigrante indocumentado, você não acha uma incoerência de um lado, você segue a Cristo, que defendeu o imigrante, de outro lado, você trata imigrante dessa maneira tão estranha? Olha, eu teria cuidado para me expressar, porque é o seguinte: primeiro que eu não diria que o republicano trata o imigrante mal. Porque a política do imigrante do republicano é que o imigrante entre de maneira legal. Porque tratar mal é a crise humanitária que hoje acontece proporcionada pelos democratas, desde o dia 1. E o que acontece aqui? Enquanto nós estamos falando aqui, agora, tem gente morrendo na fronteira, tem mulheres sendo curradas, tem tráfico de crianças. Isso é agenda democrata e não há interesse nenhum do Partido Democrata a fazer. Então, eu sou obrigado a discordar de vocês. Porque o que você vê hoje, tá? E você vê, como diz o dito popular, pimenta nos olhos dos outros, é refresco. Vê o prefeito Eric Adams lá de Nova York, carinhoso, vindo todos para cá. Agora está mandando o pessoal embora. Está projetado que os nova-iorquinos, só a cidade de Nova York, vai gastar 12 bilhões de dólares. Tá? Bilhões. Então, essa crise, que ele não está nem mais aceitando. Por isso que a governadora também de Massachusetts falou a mesma coisa. Existe uma crise. Não tem cabimento você receber, até a presente data, mais de 5 milhões de pessoas, praticamente de quase todos os países mundiais, sem você saber quem são, sem você saber qual é a origem dela, se estão doentes ou não estão doentes, entupindo, sem dinheiro, sem educação, sem casa, causando uma crise imobiliária assustadora, tomando os hotéis de uma maneira assustadora, tendo mais direitos do que os militares americanos. Qual direito? Não entendi essa parte. Qual direito o imigrante que chega tem a mais do que dos militares? Não entendi essa parte. Até na parte de saúde, isso está sendo demasiadamente debatido. Como é que pode isso? Hoje eu sou cidadão americano, chega um camarada hoje ilegal, tem mais direito de bobear do que eu. Mas ele tem direito aí na emergência do hospital. Isso é mais do que os militares. E outros incentivos. Incentivo em financiamento, porque os democratas querem fazer os eleitores, os imigrantes ilegais,
para fazer eleitores democratas. Aí depois, como você falou do comentário do Alberto, que você falou aí, né? Do Alberto, o cara vem para cá para democrata, e depois, quando o cara vem, peraí, eu fugi disso. Aí vira republicano. É complexo. É um assunto complexo. Só para contextualizar o que eu falei de tratar mal, por exemplo, durante o governo de Donald Trump, a imigração ia nas obras de construção e tirava o trabalhador. Não acontece mais. Eu costumo falar. A imigração ia na corte tirar o trabalhador, e aí o cara que tinha um outro problema, que não era imigratório, ele não ia, porque a imigração... Até presente data, até a gente sabe numericamente, o Obama foi o que mais deportou. Deportou na fronteira. Os números de deportação estão na fronteira. Ele deportou geral. Da fronteira. Geral. Inclusive, era para convencer os republicanos que, olha, nós estamos deportando, fazendo o que vocês querem, e nem assim convenceu para a reforma migratória. Olha, eu vou falar para vocês, o que eu entendo, eu cheguei aqui em 91, não sei quanto tempo cada um de vocês tem aí, né? Mas eu acho, pelo jeito, que ninguém aqui é novato nos Estados Unidos. De um modo geral, eu só vejo a imigração agindo quando alguém dedura. Quando alguém dedura. Fora disso, eu não sei. Eu vejo absurdas. José Dac, você é cristão, frequentou a igreja há muito tempo. Como é que você vê essa dualidade entre religião, fala uma coisa no texto e, na prática, o cristão faz outra, votando em quem persegue o imigrante? Só para informar o Richard, no fim do governo, a segunda metade do segundo mandato do governo Bush, mudou-se um pouco a questão da apresentação dos imigrantes aqui nos Estados Unidos. A gente chegava na fronteira, ele se entregava à imigração e era colocado para dentro. Tinha acordo de imigração e não indo, ele passava a ser deportado. Por isso, no último período do governo Bush, teve uma crise migratória sem precedentes. E essas pessoas que não iam nas cortes, elas se tornavam passíveis de deportação. Pegou, vai embora. Por isso que o governo Obama deportou tanta gente. A questão aí da disparidade do discurso à prática, quem separou pais de filhos na fronteira foi a administração Trump. A Liliane Costa, do Brace, isso é fato histórico, ela diz isso e fala sobre isso. Uma família de brasileiro com 3 filhos, os pais estavam detidos no Texas, um filho em Illinois, o outro em acho que Alabama, e o outro não sei onde estava. Para reunir essa família inteira, levou quase um ano. Então, o discurso é o seguinte: eu sou um cristão, mas não faça o que eu faço. E você quer ver se um governante é justo ou injusto? É só ver a forma como ele trata a parte mais frágil dessa sociedade, que é o imigrante. E nisso, os republicanos têm se saído muito bem, têm maltratado essa parte frágil da sociedade, caçando, escorraçando, separando pais de filhos. Você que tem uma criança pequena, você imagina você atravessando a fronteira, não é o seu caso, mas serve como exemplo, te arranca a sua filha do seu braço e leva para você não sabe onde está, e vem dizer para mim que isso é cristão? Isso é anticristão. Lembrando que essa questão de separação das famílias era política de Jeff Sessions na época, e depois ele teve que voltar atrás para falar que não era política de separação. Olha aqui os comentários dos ouvintes. O Richard citou o Alberto. Ele está explicando, o Richard. Alberto Oliveira. Richard, eu vim para cá ilegalmente há 20 anos atrás. Fui 2 vezes ao consulado e, por ser um rapaz de 20 anos de idade, filho de uma viúva, mãe de 4 filhos, sozinha e recém-chegado da roça, o que retirantes mesmo. Hoje eu estou aqui vindo pelo México e sou dono da minha própria casa e um investidor de muito sucesso no mercado imobiliário. O que o consulado mudou, a fronteira abriu. O Alberto tem até 2 casas de multifamília. A Tânia Cristina está dizendo: Deus fez um mundo sem fronteiras, então, como filhos, temos o direito de morar em qualquer lugar. Essa questão do sem fronteiras não se aplica na prática hoje, porque não daria para todo mundo morar num país só. É realmente uma questão de economia até. O Hélio Chaves está dizendo: verdade, na era do Trump, ele tirou tudo sobre imigrantes, principalmente plano de saúde. E ele diz o seguinte: como você coloca republicano para participar da live, Eduardo?
todo mundo tem que ser ouvido, todas as vozes têm que ser ouvidas, não tem nada disso, não. A Vera Rocha, essa crise é de muitos anos, e infelizmente os partidos não entram em um acordo. De um lado, um tenta, e do outro lado, sem esperança nenhuma. Estamos vivendo uma situação até, uma dualidade muito emblemática. 1º de julho, entrou em vigor a carteira de motorista para imigrantes documentado em Massachusetts. Comunidade aqui super feliz. Quantos votos republicanos? 0. Todos os votos democratas. 1º de julho, entrou em vigor a lei de arroxo na Flórida contra o imigrante documentado, que não pode usar nem carteira de outro estado. Quantos democratas votaram a favor disso? 0. Todos os votos de republicanos. Então, essa questão imigratória é bem clara. Eu quero deixar à vontade de vocês da palavra final, porque a gente já passou do tempo. Richard Sanches, quer falar alguma coisa sobre imigração para esclarecer melhor o seu ponto de vista? Não, meu ponto de vista continua o mesmo. Sabe, eu continuo mesmo. Eu acho que quando a gente vem para cá, qualquer um que vem para cá, seja o lugar que for do mundo, não importa se você entrou legal, se você se aventurou para tentar ilegal, você tem o direito de fazer isso. Mas desde que você chega para cá, você venha com o conceito, com a mentalidade para construir a sociedade. Você não pode esquecer de onde você veio, do mundo. Você largou família, largou o que for para tentar uma vida melhor. Então venha para cá para somar, não para dividir. Be a giver e not a taker. E muito obrigado a vocês por toda a oportunidade de vocês. Obrigado, Richard. Hilton Caldeira, suas palavras finais sobre imigração. Tem algum tema, ou melhor, alguma visão no tema imigração que você deixa como importante para a próxima eleição? Eu acho que, assim, ambos os lados, republicanos e democratas, eles têm que ter em mente que se o Trump quiser fazer a América grande novamente, e mesmo o Biden, se for continuar com seus pacotes de incentivo, não adianta só distribuir dinheiro e construir infraestrutura. Quem vai tocar essa infraestrutura é o braço imigrante, porque você não tem mão de obra suficiente e qualificada dentro dos Estados Unidos para tocar uma série de projetos. Então, esse aqui é um país imigrante, somos todos imigrantes, e o imigrante, antes de tudo, antes de qualquer coisa, é um forte. Então, quem está aqui não está para brincadeira. Exatamente. Muito bem lembrado, Wilton. Josadac Pereira, suas palavras finais sobre imigração. 2 coisas. Que os Estados Unidos trate melhor essa força trabalhadora incomparável, que é o imigrante, que dê a ele a oportunidade de se legalizar e de ter os seus documentos e de ter a felicidade que tem hoje os nossos compatriotas que estão pegando a carteira de motorista aqui em Massachusetts, que são indocumentados. Uma briga de mais de 20 anos. E segundo, se o Trump for eleito, e eu não creio que ele seja eleito, ele será um pato manco desde o primeiro dia do governo dele. Tá certo. Gente, olha, quero agradecer. Richard Sanches, muito obrigado por ter participado. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Tá bom? Obrigado, Richard. Hilton Caldeira, muito obrigado. Obrigado, Eduardo, mais uma vez. O Josadac, o Richard também, um prazer. Viu? Um grande prazer estar com você nesse debate. Obrigado, Josadac Pereira. Boa noite para você. Um abraço, Eduardo. Um abraço ao Richard e ao Wilton e a Andréa também. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. E a você que ficou com a gente até essa hora, 9 e 8 da noite, estamos concorrendo contra o quê? Atlético Mineiro e Palmeiras na Libertadores? É uma grande concorrência, eu sei disso. Muito obrigado. Quero deixar você com o pensamento seguinte: não importa se o imigrante tem um papel ou não, ele veio com o mesmo sonho que você. Como disse o Richard, tem que chegar para contribuir. Uma vez um prefeito me falou em Nashua, New Hampshire, eu escrevia no jornal local que tem 185 anos, Nashua Telegraph, o seguinte: Eduardo, nós queremos pessoas que queiram formar famílias aqui, abrir negócios, criar empregos, e não pessoas que querem só levar tudo daqui para a sua nação. Pense nisso, faça a sua contribuição e até o próximo Batata Quente. Boa noite, até lá!